Olá, queridos e queridas, tudo bem? Sou Cláudia Peters com mais um Evangelho Simples. Olá, hoje a gente vai estarmos lendo juntos, tá? Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3. É bem pequenininho, mas tem uma reflexão aqui muito importante e muito sadia, uma coisa muito boa, tá bom? A gente vai estar lendo juntos. Em Lucas 8 diz assim: E aconteceu que depois disto, que andava na cidade, em cidade e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cursa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Você vê aqui que mulheres serviam Jesus. Então, até o tema é assim, ó, as mulheres que serviam Jesus com seus bens. Então, nós estamos falando aqui de bens. O que aquelas mulheres, por que aquelas mulheres serviam a Jesus? Porque aquelas mulheres, elas tinham recebido algo dele que as impactaram de tal maneira que elas começaram a servir eles com os bens. Umas serviam com as suas fazendas, outras serviam com as suas casas, serviam com o quê? Com dinheiro. Então, tudo que Jesus precisava em relação a dinheiro, essas mulheres aqui que andavam com ele ajudavam Jesus a manter o ministério, porque todo ministério precisa de dinheiro, gente. Nós vivemos, como eu falei no outro vídeo, nós, desde a hora que nós acordamos até a hora que dormimos, a gente consumimos as coisas. Consumimos almoço, janta, banho, tudo. Ah, mas na minha casa, na sua casa mesmo, você paga água, paga luz. Então, o ministério de Jesus tinha que custear, porque ele pegava um barco para ir de um lado para o outro. Você acha que ele ia como? Se ele não tinha barco, tinha que pagar, né? Então, aquelas mulheres que estavam ali, elas o quê? Abençoavam Jesus com os bens. Então, cai a narrativa aqui que Jesus fez voto de pobreza, que nem o pessoal fala, para você ser um ministro da palavra, para você ter um ministério de Deus, para você fazer a obra, você não tem que fazer voto de pobreza, de não querer nada, de não ter nada. Então tá errado. Então, se você entende que Jesus, ele é o homem abençoador aqui nessa época, né? Ele abençoava, ele orava pelas pessoas, eles curavam pessoa, ele curava a pessoa, ele libertava a pessoa. Ele falou assim, aqui muitas mulheres foram libertas de espíritos imundos e mulheres que foram curadas de enfermidades. Então essas mulheres eram tão gratas ao Senhor que ela o quê? Falou assim, porque pensavam assim, né, no caso, né? Olha, ele foi tão bom comigo que eu vou começar a abençoá-lo. E eram mulheres pobres, quem tem fazenda é pobre, né? Porque o pessoal fala assim, fala de pobreza, Jesus só cura os pobres. Aqui tá a resposta de que Jesus não cura só pobre. Deus não vai na casa só de pobre. E que Deus não é só... Deixa eu me arrumar aqui que eu tô meio torta. Que Deus não é só para os pobres. Você viu que as mulheres elas tinham fazendas. Quem tem fazenda não é pobre, gente. Ele é agricultor. Ele é um homem da terra, talvez ele seja um homem mais simples, vive de uma maneira mais natural, porque é tudo, né, ali é mais natural, mato, mas ele não é pobre. Ele é uma pessoa que produz. Uma pessoa que produz não é pobre, gente. Só de falar assim, ela produz, pronto, ela já não é pobre. Já é uma pessoa já que tem um outro entendimento, uma outra cabeça. Ela é uma administradora, porque uma pessoa de fazenda tem que ser administrador. Ele tem funcionários. Então, aquele homem não era pobre. Aquelas mulheres não são pobres. Aquelas mulheres eram mulheres que tinham condições financeiras muito boas, que ajudavam Jesus. Então, emprestava, às vezes, a casa para ele ficar, separava um lugar bom, dava comida boa para ele. Então, Jesus não era uma pessoa miserável, que nem aqui as pessoas pregam Jesus miserável. Jesus era uma pessoa simples. O que é ser uma pessoa simples? Ele entrava na casa de pobre, entrava na casa de rico. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de imposto, indecente, né? Infelizmente ele era um estelionatário.
E ele entrou na casa de Zaqueu, né? E Zaqueu era pobre? Ele falou, vou almoçar hoje na tua casa, pobre. Não, ele não era pobre. Eu não estou falando que Jesus não entra na casa dos pobres. Eu estou falando que para tirar essa narrativa é que Jesus só entra na casa de pobre. Jesus, ele era sustentado e o ministério dele era muito bem sucedido. Era um ministério que fazia diferença. Quantas pessoas Jesus não curou durante esses 3 anos e quantas pessoas não foram gratas? Tem os ingratos? Tem. Tem aquele que é curado, é liberto e não dá nenhum obrigado. Acha que é obrigação da pessoa fazer aquilo por ela. Ah, ele nasceu para isso mesmo, então ele tem mais é que fazer isso por mim. Tem pessoas que são assim. Tem um mosquitinho aqui. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas são pessoas gratas. E no mundo, gente, é assim. Você mais tem, mais você quer, né? Só que para Deus, para você ser abençoado financeiramente, ser ali agraciado pela bênção financeira do Senhor, você tem que dar. É o contrário do mundo, é o contrário do que o mundo ensina. O mundo ensina que nós temos o quê? Que reter, não é verdade? Só que com Jesus é diferente, com Deus é diferente. Você quer ver milagres na sua vida, na bênção financeira? Milagre, eu falo milagre mesmo. Milagre, abençoa. Essa semana eu tô falando muito de bênção, Deus tá falando muito no meu coração, de falar para vocês, ensinar para vocês, que se você quer ser abençoado sobrenaturalmente, você tem que o quê? Abençoar as pessoas. Você tem que entregar para as pessoas. Sabe aquela pessoa que a pessoa olha para você torto e você não sabe por quê? Fala, poxa vida, por que essa minha vizinha olha torto para mim? Eu gosto, nunca fiz nada para ela, nunca. Eu vou tirar o óculos porque os mosquitinhos tá vindo, acho que é por causa da luz. Eu nunca falei com ela, mas ela me trata tão mal, ela não olha para mim, ela vira cara. Abençoa ela com algo. Você vai ver como ela vai mudar o pensamento com você. Como assim abençoar com ela? Não sei. Faça um bolo e leva para ela. Compra uma florzinha, um bibelô, sei lá. Uma caneca. A gente gosta de caneca, né? Eu amo caneca, né? Quer me presentear, me dê caneca. Amo caneca. Abençoa a vida de uma pessoa. Quando nós abençoamos a vida das pessoas, elas vão olhar pra gente de forma diferente. E aí você fala assim, mas como eu vou abençoar uma pessoa que fala mal de mim, que não gosta de mim? É isso, porque a pessoa não te conhece, a pessoa não sabe quem você é. E por ela não saber quem você é, ela tem o que? Uma autoavaliação de você, às vezes porque ouviu alguém falar, ou por causa, às vezes, um comportamento nosso. Às vezes um comportamento mostra que nós somos o quê? Arrogantes. Ou às vezes é um comportamento que você fez e você nem percebeu, e a pessoa olhou feio pra você. Mas é assim, você quer receber bênção financeira do Senhor? Dê, aprenda, dê, abençoa. Oferta na igreja, dizima. A primícia, vou falar de novo sobre isso. Abençoa o seu vizinho que não gosta de você, abençoa o seu amigo que não gosta de você, aquele cara que da empresa, sabe aquele cara da empresa que te trata mal e você não sabe por quê? Você fala, poxa, o cara não gosta de mim, não tô entendendo, né? Vai lá, e aí você fica sabendo que ele gosta de algo, né? E você vai lá e faz isso por ele, né? Fala, ó, aqui, ó, Deus tocou no meu coração de te entregar isso, tal. Mesmo que a pessoa não goste de você, você vai ver como a retribuição vai ser diferente. A pessoa vai ficar assim, abismada com você. Mas no ministério de Jesus era assim. Aquelas mulheres, o quê? Por que elas eram abençoadas? Eram mulheres ricas. Eu tenho certeza que aquelas mulheres mais, por elas abençoarem ali o ministério de Jesus, elas receberam mais. Então, mais você dá, mais você recebe. Mais você dá, mais você recebe. É o quê? É a regra da colheita. Mais você planta, mais você colhe. Isso é uma regra da colheita. Por quê? Se você tem um terreno grande de semente que você lançou, com certeza é o retorno para você, é o retorno da vida. Deus não deve nada para ninguém, gente. Uma coisa que eu vou falar para vocês: Deus não fica devendo nada para ninguém.
Então, mais você dá, mais o Senhor, ele o quê? Ele te abençoa. Então, você quer ser próspero financeiramente? Eu tô falando de financeiro agora, de dinheiro, grana mesmo. Você tem que ser uma pessoa que gosta de doar, que gosta de dar presente, que gosta de abençoar uma pessoa. Não é porque ela tá precisando, vou dar uma cesta básica porque ela tá passando necessidade. Não, você pode fazer isso. Isso é ok. Aí você tá falando de caridade. Eu tô falando de generosidade. Generosidade é diferente de caridade. Generosidade é você dar algo para uma pessoa que ela não precisa. Uau, né? Sabe aquilo que ela não precisa, ela pode comprar? É o que ela pode comprar. Ela pode comprar um chocolate, por exemplo. Aí você vai lá, mas você gosta da pessoa, você vai lá e apresentar, eu tava lá em Suzano, eu tava passando no shopping, eu tava no centro, eu tava em tal lugar, eu viajei e lembrei de você, entendeu? Isso se chama generosidade. E o Senhor, ele olha com os olhos diferentes quando nós somos generosos. Quer ser abençoado financeiramente? Seja generoso. Não, o mundo ensina, guarda. Deus fala, dê. É o evangelho de doido mesmo, gente. O evangelho é doido. O evangelho é diferente. Quando a Bíblia fala, faz de doido para ganhar os doidos, é isso, gente. Você tem que ser doido. É diferente. O evangelho, ele é diferente. O evangelho não é o que as pessoas querem que seja. Alguém fez mal para você, o que o evangelho fala? Dê a outra face. Dê a outra face não é para dar a pessoa batendo em você. Simplesmente você perdoar e abençoar aquela pessoa. Isso é coisa de doido, não é? Eu acho coisa de doido. Você abençoar uma pessoa que te fez mal. Mas é coisa de doido e a gente faz. É assim que tem que ser. Então, o evangelho é algo diferente. E aquelas mulheres, elas eram muito prósperas e mais ela fazia para Jesus, mais ela abençoava o ministério de Jesus com as suas fazendas, com os seus bens, mais elas tinham. E é isso que Deus quer falar com você hoje. Quer ser abençoado financeiramente? Quer ser próspero financeiramente? Abençoe. Comece a dar. Comece a abençoar, comece a oferecer. Você vai ver como as suas finanças vão multiplicar, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Se você gostou, compartilha com aquele teu amigo que está passando problema financeiro, que não sabe o que fazer. O Senhor, ele já está entrando em providência. Começa a confiar no Senhor, que às vezes é falta de confiança também. Acredita no que Deus pode fazer para sua vida. Senhor, eu só tenho aqui um punhadinho de farinha, igual na mulher lá, a Sulamita e seus filhos. Ela só tinha aquilo, gente. E Deus fez a diferença na vida dela. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.